Iria imaginar que depois que a gente tivesse o Sung no modo Antares, agora, nesse capítulo, a gente ia ter o Sung no modo investigador. Beleza, que falou, galera, antes de começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando nem a webtoon, nem leu a novel. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E pra falar no que rolou dentro do capítulo passado, a gente pode estar dizendo que tudo começou com o Antares e falando sobre um lance reduzido para explicar quem era ele e o que ele fazia, fazendo com que logo depois a gente descobrisse que ele acabou indo pro corpo do Sung de uma forma meio que misteriosa. E nisso a gente vê que não só mudou todos os eventos do Covil Duplo, como ele também utilizou todos os caçadores que estavam à sua volta como isca no processo, além de destruir toda a armadilha que o arquiteto tinha criado justamente para poder fazer o Sung virar o novo monarca das sombras. E não só isso, porque a gente viu que ele acabou com o arquiteto e destruiu todos os golems de pedra que existiam. E não satisfeito, ele ainda saiu no X1 contra o monarca das sombras, e tudo isso meio que resultou na hora que o Sung acabou acordando justamente quando tava ficando bom, e ele nem entendia o que tinha acontecido para rolar esse tipo de coisa. Desse modo, já encerrando o capítulo 180 de Solo Leveling. Então agora pro 190, a gente pode estar iniciando esse capítulo com um novato que tinha acabado de chegar dentro do departamento de polícia e tinha ouvido várias histórias sobre todos os policiais que existiam dentro daquela corporação, já que ele tinha ouvido várias histórias incríveis sobre eles, em especial um cara chamado Fantasma, que com certeza era um ponto fora da curva mesmo para esses caras, já que ele era capaz de prender vários bandidos. E não só isso, porque ele fazia com que todos os bandidos que chegassem perto dele se comportassem. E para completar, ele também descobriu que esses caras também faziam o seu trabalho muito bem, mas só que o Fantasma era um ponto mais acima, já que ele também ajudava a recuperar todos os casos que estavam meio que perdidos, solucionando todos como se não fosse nada demais. E é aí que a gente vê que na hora que ele tava pensando em tudo isso, ele também já lembra que ele tinha descoberto que esse cara recentemente tinha ignorado uma promoção, justamente porque ele ainda queria continuar no campo para poder proteger todos os civis de todos os meliantes que existiam dentro da rua. Até que logo depois a gente vê que um dos caras que trabalhava com ele pergunta se ele era o novato que tinha chegado para trabalhar com ele, e ele responde que sim. E por causa disso, é aí que a gente já vê que ele já chega com um papo falando que eles agora eram família, enquanto entregavam um café pro novato. Até que lá, no momento onde ele pega e fala que aquele café era por conta dele e o novato agradece, a gente descobre que esse cara tinha vindo para essa delegacia justamente para poder trabalhar com o Sung, inclusive descobrindo em seguida pelo seu senpai, ou no caso seu superior, que esse cara era ninguém menos que o próprio Fantasma. Mas faz com que quase ele se engasgasse tomando café, e o veterano dele meio que explica que eles deram esse apelido pra ele justamente pelo fato de ele sempre se aproximar sem que eles ouvissem ou percebessem que ele tava chegando parecendo um espírito. E aí que a história começa a ficar mais estranha ainda, porque a gente também descobre que o Sung já tinha feito a galera das outras delegacias pensarem nesse mesmo apelido pra ele, e ao mesmo tempo que ele diz isso, ele também já fala, perguntando se o novato já tinha ouvido falar nele, e após responder que sim, ele também já trola o cara, falando que na verdade o café que ele deu pra ele era do Sung. Na mesma hora que a gente vê que o Prota aparece sem mais nem menos cumprimentando o cara que era seu amigo de trabalho, o que fez com que o veterano desse cara que acabou de entrar pergunta pra ele se ele ia assumir um caso que ele tava vendo recentemente, e aí o Sung responde falando que pra ele não era nada demais, e também pergunta se aquele atrás dele era o novo recruta, e ao responder que sim e explicar que o nome dele era Saoe Hoan, é aí que a gente vê o Sung decidindo que ia treinar o novato, fazendo com que o Saoe pensasse que ele tava irritado pelo fato de ele ter bebido o café dele, ao mesmo tempo que ele pergunta para onde eles estavam indo. E é aí que ele já pergunta pro Saoe o que ele tinha pensado na hora que ele decidiu se tornar um policial, e o Saoe responde falando que ele tava a fim de prender bandidos. E graças a isso, é isso que o Sung explica que eles iam fazer naquele momento, e fez com que o Sung também respondesse falando que ele tinha pensado na mesma coisa. E ele logo em seguida também já pergunta se ele tava a fim de vir com ele, e é aí que a gente já vê que o Saoe responde que sim, enquanto ele pensava na grande sorte que ele tava tendo, justamente porque ele agora ia trabalhar com uma lenda da polícia. Mas o que ele não esperava é que em alguns dias ele acabaria completamente esgotado, já que basicamente ele acabou levando ele para poder prender bandidos por toda a cidade justamente durante o dia todo, até que nesse momento a gente vê que provavelmente o Sung acabou fazendo isso justamente pelo fato do Soe ter falado para ele que tinha alguma certa experiência em prender um ladrão de mãos armadas, já que ele conseguiu desarmar o cara sem nenhum tipo de armamento. E por causa disso a gente já vê que o Igris do lado do Sung já pede para que ele deixasse
todas essas coisas meio que triviais do lado das sombras, enquanto o cara que meio que tinha que apresentado eles dois estava rindo da cara do Saul. Até que logo depois a gente vê que uma jovem tinha aparecido dentro do departamento de polícia justamente para poder reclamar sobre o fato de uma investigação que parecia ter sido um lance meio que de suicídio, só que na verdade ela acreditava que a garota que era amiga dela nunca iria se suicidar. E mesmo ouvindo tudo isso, a gente vê que o detetive que estava junto dela não parecia estar muito disposto a cooperar, fazendo com que o Sung rapidamente fosse ver o que estava acontecendo já em seguida, justamente porque ela parecia ter algumas provas, como por exemplo alguns áudios que ela tinha do antes e depois naquele momento, mas o cara que estava do lado dela já explica que a maioria dos suicídios não seria uma coisa meio que planejada e às vezes eram algo feito no calor do momento, até que o Sung intervém e pergunta se podia dar uma olhada naquilo e faz com que ele ficasse preocupado de o Sung botar ele numa posição difícil, o que fez com que mas tudo isso o Sung meio que conseguisse checar tudo que estava acontecendo e realmente parecia ser o tipo de caso onde a garota acabou meio que se suicidando justamente por todas as evidências que ele checou, já que na hora que ela morreu ela estava dentro de uma banheira e com os pulsos abertos, principalmente da maneira que ela foi encontrada, mas ainda assim ela era uma pessoa extremamente alegre que continha depressão e graças a isso a gente vê que o Sung já fala que parecia estar tudo nos conformes, só que ainda assim ele estava com uma pulga atrás da orelha e por isso ele ia resolver dar uma olhada, o que fez com que o cara que estava conversando com essa menina que foi até a delegacia percebesse que o fantasma devia ter notado alguma coisa, mas enquanto ele se perguntava se o Sung realmente não conseguia ficar cansado, é aí que ele já vê o prota chamando a garota para poder conversar um pouco e a gente descobre pouco tempo depois que o Sung foi até o local do assassinato, não estilo furtivo de sombra, para poder dar uma olhada em tudo, e depois que ele chega na banheira onde ela tinha se suicidado, é aí que a gente já vê que os poderes do Sung tinham evoluído extremamente, já que ele agora não precisava mais do corpo da pessoa para poder ressuscitá-la, simplesmente trazendo ela de volta com um ergance. Em seguida, além de explicar, logo depois que ela começa a olhar tudo ao seu redor, que ela não precisava ter medo, já que agora ela estava livre das amarras da corrente da dor e da vida naquele momento, além de perguntar quem tinha matado ela, ou se ela tinha se matado de propósito, e é aí que ela responde que sim, e é aí que ele também já pergunta o porquê, e ela responde, mas a gente não descobre o que aconteceu para ela fazer isso, até que logo depois, em um outro prédio, a gente vê que uma pessoa toca a campainha e um cara acaba indo atender a porta e descobre que quem estava atrás dele era o Sung naquele momento, e ao pedir para conversar para que ele pudesse obter algumas respostas sobre o caso da filha adotiva que ele tinha anteriormente, é aí que a gente já vê o cara saindo desesperado por achar que eles tinham encontrado alguma evidência de como a filha dele tinha morrido, mas o Sung já responde falando que eles ainda não sabiam de nada, mas talvez agora eles tivessem encontrado alguma pista, mas para que isso funcionasse eles precisariam conversar para saber algumas coisas que o Sung estava a fim de descobrir, e foi graças a isso que o Sung chamou o cara para eles saírem, para poderem conversar, e é aí que o cara já responde de boa falando que ele não teria problema nenhum em ajudar ele nessa questão, afinal era a filha dele que tinha morrido e ele tinha muito amor por ela, ou era isso que a gente pensava. E ao chegar em um café e a gente vê que o Sung já começa com uma pergunta do tipo de aluno a vítima era, é aí que a gente já vê ele também perguntando se existiria alguma pessoa que quisesse fazer mal à filha do cara, mas o cara responde que não, já que ele sabia que a filha dele era o tipo de pessoa que faria de qualquer coisa para que as pessoas não odiassem ela, principalmente porque ela era muito gentil e pura. E ao fazer o papel de pai coitadinho, que ele ainda não parecia compreender que a filha dele tinha deixado esse mundo, é aí que a gente já vê o Sung falando que esse cara realmente devia gostar bastante da filha dele, justamente pelo modo como ele estava agindo. E ao dizer isso que a gente viu o cara meio que caindo em lágrimas, justamente porque ele também explica que ela nunca foi filha dele biológica, como eu havia falado pra vocês anteriormente, e mais ainda, ele amava ela mais que tudo, mas ele não aguentaria ouvir ela dizendo que ela estava se sentindo mal naquele momento. Tudo isso pra fazer um teatrinho, até que o Sung já meio que quebra toda essa situação, falando que eles tinham mexido em todos os pertences da filha dele, falando que eles tinham descoberto um certo áudio dela, mas agora eles precisavam ouvir pra tudo ser esclarecido. E é aí que a gente vê que essa pessoa era extremamente abusiva com a pessoa que tinha morrido desde que ela era criança, mas ainda assim ela tinha conseguido escapar do seu pai adotivo, só que tudo isso acabou no momento em que ele acabou mandando uma mensagem pra ela, até que tudo isso culminou no momento em que ela acabou resolvendo tirar a sua própria vida, justamente para não poder resolver todos esses abusos novamente. E é aí que a gente também vê que quando ele ouve isso, é aí que ele pergunta por que o Sung resolveu botar isso na frente dele, já que naturalmente se ele tinha essa evidência ele poderia botar a liberdade desse cara em xeque, principalmente trazendo alguns policiais para poder prender um cara em uma cafeteria como aquela. Só que ainda assim o Sung resolveu dar duas escolhas pro cara nesse momento, falando que a primeira seria de ele se entregar e ir pra delegacia admitindo seus crimes,
crimes, e a outra seria no fato de ele admitir os seus crimes e pagar o preço apropriado. Só que quando o cara ouve isso, é aí que ele percebe que o Sung parecia ser o tipo corrupto, o que faz com que ele até perguntasse quanto ele queria pra manter tudo isso em sigilo, e foi aí que ele cometeu o seu grande erro, porque foi esse o momento que o Sung acaba dando um sorrisinho falando que isso era o bastante, já explicando pro cara que eles não estavam no mundo onde eles estavam algum tempo atrás, e todo aquele lugar era uma coisa que ele tinha criado para que ninguém interrompesse ele, justamente porque ali seria um local onde só o seu mestre poderia permitir que pessoas vivas ou mortas passassem naquele local, explicando que aquele café onde eles estavam era basicamente um mundo do repouso, e essa era a nova prisão que ele agora teria que permanecer. E quando ele acha que o Sung não estava bem da cabeça e pergunta o que ele queria dizer com tudo isso, é aí que o Sung já faz ele se questionar de como ele tinha entrado ali, e é aí que o cara se toca que ele não sabia como aquele café estava funcionando, afinal ninguém naquele local estava parecendo uma cafeteria fantasma. Bem na hora que ele pergunta quem era o Sung e se aquilo era um sonho ou um tipo de pesadelo que ele estava tendo naquele momento, até que ele faz o que a maioria das pessoas resolve fazer, fugir e tentar escapar. Mas foi dessa hora que a gente viu que a garota que ele fez sofrer voltou para cobrar o preço, esquartejando, cortando e destruindo o corpo do cara como se não fosse nada demais, enquanto o Sung só observava toda aquela situação. E a gente via que após a morte do meliante, a nova sombra do Sung acaba agradecendo a ele, e ela e chama ele de monarca. E pra completar, é aí que a gente já vê que logo depois de tudo isso, o Sung pergunta pra ela se teria mais alguma coisa que ele poderia fazer por ela, e ela já responde falando que se não fosse incomodar, ela tinha mais um favor a pedir, fazendo com que pouco tempo depois a gente visse que aquela garota que foi atrás de justiça pra sua amiga apareceu dentro da delegacia, e o Sung já entregou uma caixinha que era um presente de aniversário que ela tinha preparado pra sua melhor amiga, justamente para que elas comemorassem. Importante, fora que a gente vê o Sung já falando que mesmo que a possibilidade de homicídio fosse extremamente baixa, a investigação logo iria acabar, o que fez com que ela contestasse que mesmo que não existisse muita probabilidade daquilo acontecer, ela não acreditava que a amiga ia se suicidar por uma coisa de um momento, mas ainda assim ela agradece ao Sung, já que ela viu que ele foi o único policial que se importou com a amiga dela, e graças a isso a gente vê que o Sung já estava pensando em todas as situações naquele caso, percebendo que caso aquela mensagem do padrasto dela não tivesse chegado naquele momento, provavelmente essas duas amigas teriam comemorado o aniversário que elas estavam planejando naquele momento, desse modo já encerrando o capítulo 190 de Solo Leveling. Então galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso por que o autor resolveu mudar só a aparência do Sung agora, porque a gente não esperava que o visual do protagonista fosse mudar a essa altura do campeonato, principalmente porque Solo Leveling já vai acabar, e se for assim, eu tô curioso mais ainda para saber quais poderiam ser os próximos casos que o Sung iria ter e se viriam novas ameaças para dentro da Terra, justamente para ele poder lidar mais para frente a troco de proteger todas as pessoas que ele ama. Só que é claro, para que você veja e esteja por dentro de quando tudo isso acontecer, ou queira debater com a gente para poder teorizar o que pode acontecer mais para frente, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui no canal. E não vão embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando um conteúdo para vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso galera, valeu, falou, fui.